Pessoal, aqui é o Gabriel e hoje vamos continuar aquele vídeo com a cronologia definitiva do Batman. Dessa vez vamos falar dos Novos 52 e do Rebirth. E bem, essa é uma timeline bem mais complexa que a do pós-crise, pois ela absorve muitas histórias que vieram antes dos Novos 52. E como não há nenhum manual da DC de como que essas histórias se encaixam, nós tivemos que escolher as melhores para colocar na timeline. E nós esperamos que tudo fique bem encaixado. Esse vídeo foi um mega esforço, deu muito trabalho para fazer, e eu queria agradecer ao Rino do canal Nerd All Stars, que revisou essa timeline, e também ao Carlos Vasses, que é do podcast Mansão Wayne. Enfim, sem mais enrolação, vamos à timeline definitiva do Batman dos Novos 52 e do Rebirth. E começamos com a HQ Dark Knight número 0, que mostra a jornada de Bruce Wayne para descobrir quem matou os seus pais. Essa história culmina com ele saindo dos Estados Unidos para iniciar os seus treinamentos. Então, na Detective Comics número 0, vemos o treinamento do Bruce até ele retornar para Gotham. Com tudo estabelecido, podemos citar o arco Ano Zero, que coloca o Batman pela primeira vez nesse universo e introduz o vilão Capuz Vermelho, que mais tarde se tornaria o Coringa, e o Charada como seus primeiros vilões. Temos em paralelo ao Ano Zero a primeira aparição do Coringa após cair no tanque ácido, que aconteceu em Capuz Vermelho número 25. Ele aparecendo como Coringa pela primeira vez não existe nos Novos 52. Por isso que a gente vai colocar a história do Homem que Ri nessa timeline. E é nesse período que também surge Ra's al Ghul como vilão do Batman. Depois do Coringa, outros vilões começam a surgir. Podemos citar aqui o Pinguim em Dor e Prejudicado. Era Venenosa aparece em Origens Secretas número 10. E em Batwoman número 0, vemos como que o Batman salvou a Kate Kane e a motivou a se transformar em Batwoman. E assim podemos citar finalmente o primeiro Robin, que é o Dick Grayson, que surge no segundo ano do Batman, na HQ Asa Noturna número 0. Na sequência também surge a Bárbara Gordon como heroína em Batgirl número 0. E aqui podemos encaixar a Batwoman número 1, na qual o Batman convida a Batwoman para ser uma membro oficial da Bat-família em Gotham. Com o Robin estabelecido, outros vilões surgem, como Duas Caras e o Espantalho. O Duas Caras tem a sua origem contada em Batman e Robin número 25 e o Espantalho em Batman e Robin Eternos número 1. E aqui também podemos colocar a Mulher Gato, que tem as suas memórias de origem em Mulher Gato número 0. Mas essas histórias de origem são intercaladas com flashbacks e são situadas no futuro. Nessa época, o Dick Grayson abandona o manto do Robin e decide se tornar Asa Noturna. Nisso surge Jason Todd como o segundo Robin em Capuz Vermelho número 0. Ele recebe um treinamento de aproximadamente 6 meses, vira Robin, mas na sequência é morto pelo Coringa em Morte em Família. É aproximadamente nesse tempo que a Bárbara Gordon também desiste de ser Batgirl. E aqui não tem jeito, a gente tem que citar algumas histórias do pós-crise, na qual a Bárbara Gordon fica paraplégica em A Piada Mortal. Nisso a Bárbara vira Oráculo e funda a Aves de Rapina como a Caçadora e a Canário Negro como membros. E isso tudo é explicado na HQ Aves de Rapina do Rebirth. E em paralelo temos a origem do Tim Drake como Red Robin em Jovens Titãs número 0. Com praticamente toda a Bat-família estabelecida, ocorre o arco Queda do Morcego, na qual o Batman fica paraplégico após enfrentar o Bane. O Dick Grayson se torna Batman temporariamente, mas logo na sequência, Bruce Wayne retorna. O Jason Todd é ressuscitado pela Talia al Ghul e na sequência se torna Capuz Vermelho. E aqui precisamos citar a HQ Contra o Capuz, que é do pós-crise, para mostrar o Jason de volta a Gotham. O Batman eventualmente permite que o Jason atue como Capuz Vermelho, desde que não quebre a regra de não matar. Então é introduzido o Robin Damian Wayne, que tem a sua origem contada em Batman e Robin número 0.
E aqui vai ficar bem confuso porque precisamos citar Crise Final, na qual o Batman é atingido pela sanção ômega do Darkseid e vai para o passado. O problema é que Crise Final de fato nunca aconteceu nos Novos 52, mas esse acontecimento envolvendo o Batman é citado inúmeras vezes nas HQs. Assim, o Batman vai para o passado, como vimos em Retorno do Bruce Wayne, e volta ao seu tempo. Assim que ele volta, ele forma a Corporação Batman e começa a enfrentar a Talia al Ghul. É nesse momento que a Bárbara retorna a ser a Batgirl após colocar um implante em sua coluna. O morcego também convida em Batwing número 0, David Zavimbi, para ser o primeiro Batwing. E aqui adicionamos os primeiros arcos da HQ Batman Dark Knight, que temos a aparição do Coringa, Duas Caras, Chapeleiro Maluco e entre outros. Enfim, é nesse momento que a HQ principal do Batman começa com a história Corte das Corujas. Quase ao mesmo tempo ocorrem os arcos Nascido para Matar e Detective Comics Faces da Morte, na qual revela que o Coringa tirou parte do rosto e está desaparecido. E na sequência temos o primeiro grande plano do Espantalho, que foi em Ciclo de Violência. Em seguida, o Batman lida com um novo vilão chamado Atom Smasher, e no final da saga, o Coringa recupera o pedaço do seu rosto perdido para iniciar a saga Morte da Família, na qual o vilão sequestra toda a Bat-família e faz o Batman ter grandes problemas. A principal consequência é praticamente o desmantelamento da Bat-família. Quase em paralelo, podemos encaixar aqui a Corporação Batman Volume 2, que mostra o confronto entre Batman e Talia al Ghul. No final da saga, o Damian Wayne é morto, iniciando o arco Requiem para o Batman. Como consequência do arco Morte da Família, em Batwoman número 18, a heroína deixa a Bat-família. E em Asa Noturna número 19, o ex-Robin deixa Gotham City. Na sequência temos a Detective Comics volume 3 e volume 4, na qual surge o grande vilão Morcego Humano. Depois surgem os vilões Imperador Pinguim e The Wrath, que tomam conta das gangues do Pinguim e o Batman precisa detê-lo. E após a morte do Damian, podemos incluir os arcos restantes de Dark Knight, de 14 ao número 28. Que conta com aparições do Chapeleiro Maluco e do Cara de Barro. E é então que finalmente podemos colocar a saga Requiem, que mostra o luto do Bruce pelo seu filho perdido, Damian. E aqui precisamos fugir um pouquinho e citar um arco de Liga da Justiça, que é Vilania Eterna, pois é nessa saga que o Asa Noturna é desmascarado e deixa de ser um herói para se tornar um agente da Spiral, como visto na HQ Grayson número 1. E durante esse mega arco, o Bane se torna temporariamente Batman, nas HQs de Arkham War. No final da saga Vilania Eterna, o Batman retorna para Gotham e tira o trono do Bane. É nesse momento, em Batwing número 19, que o David Zavimbi se aposenta do manto do Batwing. Nisso, o próprio Batman escolhe o Lucas, que é o filho do Lucius Fox, para ser o sucessor do manto. É nesse momento que encaixamos o mega super arco Batman Eterno. Aqui temos muitos acontecimentos. A Stephanie Brown aparece como spoiler, a Bluebird aparece, quase que imediatamente depois acontece o arco Icarus nas HQs da Detective Comics volume 6. Podemos encaixar finalmente a história de ressurreição do Robin, na qual o Bruce vai até Apocalipse para ressuscitar o seu filho. E em paralelo, em Batgirl número 35, a Bárbara decide se separar da Bat-família de vez e vai para Burnside, refazendo totalmente o seu uniforme. E voltando para Gotham, o Damian Wayne ressuscita com superpoderes e temos os últimos arcos das HQs Batman e Robin. Temos então as primeiras 6 edições de Robin Son of Batman, na qual o Damian decide partir para suas próprias aventuras e abandona temporariamente a Bat-família. Na Detective Comics volume 7, temos um arco que mostra o vilão Anarquia em toda sua glória. E depois temos a mega saga Batman Fim de Jogo, que mostra o retorno do Coringa após a morte da família. No final da saga, Batman e Coringa ficam desaparecidos, mas o morcego meio que consegue reconquistar a confiança da família.
Com o desaparecimento do Batman, várias histórias em paralelo começam. A inicial é a primeira parte da saga Super Pesado, que coloca o comissário Gordon como novo Batman na cidade. A Bat-família também se reúne na cidade em Batman e Robin Eterno, numa história que intercala entre o presente e o passado. Aqui é introduzido a Cassandra Cain como órfão e o Jean Paul Valley como Azrael. Ainda em paralelo, temos a Detective Comics volume 8 e 9, que mostram as aventuras de Gordon como Batman. E depois também acontece nesse período a saga We Are Robin, que culmina em Guerra Robin, trazendo todos os Robins de volta para a cidade e salvando todos da Corte das Corujas. E então a segunda parte do arco Super Pesado é concluída após a Guerra dos Robins, com o Batman Bruce voltando ao manto e salvando a cidade do Senhor Flor. E como o Batman voltou, podemos encaixar aqui a segunda parte de Robin Son of Batman, na qual o Damian se reencontra com seu pai e tem grandes aventuras fora de Gotham. E podemos então citar as últimas duas HQs do Batman dos Novos 52, que servem para encerrar o ciclo do Snyder e fazem uma homenagem ao personagem. O Batman também convida aqui Duke Thomas para fazer parte da Bat-família. E para encerrar a fase dos Novos 52, o grande arco Liga da Justiça Guerra Darkseid, que coloca o Batman na cadeira de Mobius e liga tudo para o início do Rebirth. O renascimento então começa com a HQ DC Universe Rebirth, revitalizando vários personagens. E aqui precisamos citar alguns títulos importantes do Rebirth, começando com Asa Noturna, que deixa a Spiral e retorna o manto do Asa Noturna, dessa vez com o uniforme azul. Nas HQs dos Jovens Titãs do Rebirth, o Damian decide fundar a sua própria equipe de Jovens Titãs e deixa de vez a Bat-família. E então podemos finalmente citar as HQs do Batman Rebirth no arco Eu Sou Gotham, que introduz os novos heróis Gotham e Gotham Girl. Após esses conflitos, o Batman reforma a Bat-família em Gotham, trazendo a Batwoman de forma definitiva para liderar a equipe, junto com Tim Drake, Spoiler, Azrael e Cara de Barro. No final desse arco, o Red Robin é dado como morto, mas na verdade ele tinha sido apenas preso pelo Sr. Oz num lugar desconhecido. E aqui podemos citar a história All Star Batman, que mostra o morcego levando duas caras ao redor do país para tentar curá-lo. É aqui que vemos pela primeira vez Duke Thomas como Signal. Temos aqui um grande crossover entre todas as HQs do Batman, que coloca a Bat-família para enfrentar monstros que chegam em Gotham. E finalmente temos a sequência de Eu Sou Gotham em Eu Sou Suicida, na qual o morcego vai até Santa Prisca para resgatar o pirata psíquico. Quase que imediatamente depois, o Bane aparece em Gotham no arco Eu Sou Bane. Na sequência, Batman e Bat-família enfrentam o Sindicato das Vítimas nas páginas da Detective Comics. Essa história culmina na saída da Spoiler da equipe, e ficamos sabendo aqui que a Bluebird parou de atuar como heroína, e o Luke Fox informa que tinha deixado de ser Batwing em algum momento do passado, mas que ele retoma aqui o manto para substituir o Tim Drake como cara da tecnologia. Depois temos o épico crossover entre o Batman e o Flash na saga The Button. Em paralelo, nesse momento, a Batwoman começa a ter uma nova HQ e divide o seu tempo entre a Bat-família e o seu pai. E então temos o confronto da Liga das Sombras nas páginas da Detective Comics, com o passado de Cassandra Cain sendo totalmente desvendado. E na sequência nós colocamos quase todas as histórias da Detective Comics. Temos a saga Inteligência, que mostra a Ordem de São Dumas como novo vilão, e o Azrael sendo comprometido durante a saga. Depois temos o retorno do Tim Drake em Um Lugar Silencioso para Viver, na qual o Tim retorna da prisão onde estava e traz um problema gigante para ele, que é o Batman do futuro Tim Drake. Com o Tim Drake retornando à Bat-família, temos a mega saga definitiva da Detective Comics do Rebirth, que culmina com o retorno do Sindicato das Vítimas e a aparente morte do Cara de Barro pela Batwoman,
que é então exonerada da Bat-família em O Julgamento da Batwoman. Por causa disso, uma ruptura acontece na família e Batwing e Azrael se unem à Batwoman. Na sequência, em Batman Eternal, temos o conflito entre as duas equipes divididas. E no final dessa saga, toda a Bat-família se desfaz de novo, principalmente o Tim Drake, que sai de Gotham junto com a Spoiler. E ficamos sabendo aqui que o Cara de Barro sobreviveu ao tiro da Batwoman. E então podemos finalmente encaixar algumas histórias da HQ do Batman principal, na qual o morcego quer finalmente estabelecer uma família e por isso ele pede a Mulher Gato em casamento. O Batman então conta para a Mulher Gato o seu grande pecado, que é a saga da Guerra das Piadas e Charadas. E na sequência, em Regras do Casamento, toda a Bat-família é avisada sobre o casamento e o Batman decide ajudar a Mulher Gato com alguns problemas particulares. Temos então a saga Super Amigos, na qual Superman e Mulher Maravilha também ficam sabendo do casamento do Batman. E na sequência temos todos os preparativos para o casamento, que acontece entre Batman 41 e 49. Porém, antes do casamento, podemos encaixar aqui a grande saga Metal, que aparece em todos os Batmans do mal. Depois dessa saga, podemos finalmente colocar a edição número 50 do Batman, que é onde aconteceria o tal do casamento com a Mulher Gato. O problema é que o casamento não sai, e isso cria uma super crise para o Batman. É nesse momento que o Signal começa a ter as suas próprias aventuras na HQ Batman e Signal. E em paralelo, em Batgirl número 25, 26 e 27, a heroína retorna para Gotham e tem um novo uniforme, voltando de vez a ajudar a Bat-família. Ainda em paralelo, nas HQs Capuz Vermelho 25, 26 e 27, o Jason Todd atira queima-roupa no Pinguim, e o Batman então expulsa ele de Gotham. Por causa disso, ele decide refazer totalmente o manto do Capuz e sai da cidade. Podemos então encaixar a nova fase da Detective Comics, que acontece após os eventos de Metal, na qual surge um vilão chamado Karma, e a Bat-família é meio que remodelada com Black Lightning, Orphan, Signal e a Katana. Depois, por causa do rompimento do casamento, o Batman fica cada vez mais violento, e podemos ver esses resultados na saga Cold Days. No final dessa saga, o Dick Grayson aparece em Gotham para tentar ajudar o Batman a se recuperar. E é aqui que o Batman troca o seu uniforme do Rebirth para o uniforme clássico. Meio que em paralelo, na saga The Face, temos um caso envolvendo o grupo Cobra, na qual o Batman vai precisar da ajuda do Duas Caras. Depois, na saga Passado e Presente, o Dick continua tentando ajudar o Batman, mas ele é atacado por um sniper e fica fora de ação por algum tempo. Nós veríamos as consequências desse ato nas HQs do Asa Noturna, na qual ele não volta como herói, mas sim como Rick Grayson. E na sequência podemos encaixar a história Mitologia da Detective Comics, que culmina no surgimento de um monstro caçando os mestres do Batman. E então, em Asas de Tirano, o Batman fica ainda mais confuso após perder o Asa Noturna e fica ainda mais violento. E na sequência temos outro mega evento da DC, que é Heróis em Crise. Nela vemos o Batman tentando resolver um mistério envolvendo um serial killer de heróis. Mas o fato dele não conseguir nada compromete o seu relacionamento com a Liga, como nós podemos ver na saga em paralelo Batman O Preço, na qual é um crossover entre o Batman e o Flash, que mostra a relação muito frágil entre os dois. Depois de Heróis em Crise, podemos colocar a fase atual das HQs do Batman, que se chama Batman Nightmares. E mais pra frente temos a saga Doomsday Clock, que ainda está em andamento, mas acontece como o último acontecimento do Rebirth. Ufa, gente, essa é a timeline atual das HQs do Batman. Nós tentamos fazer o melhor e encaixar tudo, mas sabemos que pode ter alguma falha. Se vocês curtiram o vídeo, deixa aquele joinha, por favor, e aquele comentário, que isso ajuda muito o canal. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!